seja bem-vindo. Eu sou a Nívia Paulino e eu ajudo você a destravar na massagem de forma simples e rápida. Eu vou falar sobre um sabotador que atrapalha, né? Sabota aí a sua jornada para você se tornar um terapeuta de massagem, para você ter sucesso nessa profissão, para você conseguir fazer a sua massagem do início ao fim, né? Fazer o seu atendimento com o seu cliente. E o tema, então, é: será que é possível ser um terapeuta de massagem, mesmo sem ter experiência? E por que que isso é um sabotador, né? O que que é esse sabotador? Porque tem muitas pessoas que imaginam um dia trabalhar com massagem, ou já até tem um curso e ficam se imaginando quando que vão conseguir, se é que vão conseguir, porque não tem experiência, porque não consegue, às vezes, praticar e não ganha experiência, ou porque não consegue cliente e também não ganha experiência. Então, esse sabotador pode estar aí atrapalhando a sua jornada. Se você ficar pensando que você não tem experiência. Eu trouxe esse assunto porque eu sei que muitos profissionais ficam se sabotando, às vezes até sem perceber, porque acham que não tem experiência o suficiente para seguir em frente. E, de fato, às vezes você não tem experiência mesmo. Pode ser que você não tenha experiência, pode ser que você nunca tenha feito um curso de massagem, mas todo mundo um dia começou. Então, um dia lá atrás, eu também não tinha experiência. Então, eu só tenho a experiência que eu tenho hoje porque eu me permiti aprender, eu me permiti seguir em frente, estudar, aprimorar. Então, se você ficar olhando para isso, você tem dois lados, né? Você pode olhar e deixar esse sabotador te abraçar, né? E não te deixar sair, não te deixar colher frutos, não te deixar desenvolver o seu trabalho que você quer como um terapeuta de massagem. Ou você pode identificar esse sabotador e aí você, identificando, você aprende a lidar com ele. Então, quando você identifica um sabotador, não é que ele não vai acontecer. Eu trago os sabotadores aqui, esses obstáculos, justamente para te mostrar que eles podem acontecer ou não, mas se eles acontecerem, você estará mais preparado. Então, essa é a diferença de quando você entende, aprende e você já sabe como lidar quando isso acontecer. E também você vai saber que não é só com você, você vai saber que não é perseguição, né? De repente você está aí pensando, nossa, é só comigo que isso acontece. Nossa, será que só eu que não vou conseguir? Ou será que eu não vou dar conta de fazer isso que eu quero, atingir o nível profissional que eu quero? Será que eu vou conseguir migrar de profissão, né? Fazer a minha transição? Então, você muitas vezes fica pensando e pensando, e esse sabotador vai te envolvendo, daqui a pouco ele te abraça, te agarra e não te deixa abrir os braços, não te deixa caminhar, não te deixa evoluir, não te deixa seguir em frente. Então, para e só observa se esse sabotador está diante de você nesse momento, ou se ele já esteve em algum momento. O fato de você não ter experiência. E por mais que você saiba dos sabotadores e identifica e aprende a lidar, pode ser que novos sabotadores vão surgir. E aí você já está mais antenada, você já está mais ligada quando esses sabotadores surgirem para você entender o que fazer com eles e não deixar esses sabotadores dominar o seu desejo, o seu sonho de seguir em frente, a sua vontade, né, de trabalhar com a massagem, de aprender. Então, essa é a diferença de quando você entende e sabe o que você pode fazer para amenizar esse sabotador. Se você achar que não consegue,
fazer massagem, se você achar que não consegue ser um terapeuta de massagem, porque, claro, né, não basta só saber fazer massagem se você não consegue trilhar o caminho para se tornar um terapeuta de massagem. Saber fazer massagem é uma coisa, ser um terapeuta de massagem é outra coisa. Então, se você achar que não consegue, que é difícil, porque você não tem experiência e que é difícil conseguir experiência, talvez você pense que ninguém te dá a oportunidade de ter experiência. Se você achar isso, é o que você vai ter, você vai ter mais disso. Então, se você tem medo ou insegurança, mas continua seguindo, até tudo bem, porque o medo, a insegurança, ela faz parte do processo. O que você não pode é parar por conta desse sabotador. Você não pode parar de fazer o que tem que ser feito, porque você está deixando o sabotador te dominar. Então, sabe aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo? Então, se você tem medo ou de fazer a massagem, tem medo de errar, tem medo de não ser um bom terapeuta de massagem, isso é normal, isso é totalmente normal, tá? E você vai, aos poucos, aprendendo a lidar com esse medo, superando esse medo, à medida que você vai estudando, vai aprendendo, vai seguindo um passo a passo. Então, ter medo não é o problema. O problema é ficar parado sem seguir adiante. Se você está continuando, se você está caminhando um pouquinho por dia, um pouquinho por mês, evoluindo, buscando conhecimento, né? Você está aqui hoje, então você está buscando conhecimento. Se você está fazendo isso, ok, você está seguindo, você está trilhando, você está aprendendo a lidar com esses sabotadores que estão surgindo no meio do caminho. Para você vencer esse sabotador, é algo simples que você pode fazer, mas você precisa querer fazer, porque tem que ter dedicação. É simples, mas exige dedicação. Então, o quanto você quer ser um terapeuta de massagem, o quanto você quer ter sucesso como um profissional. Você precisa querer. Esse é o primeiro passo, querer. E aí, você vai ver que é simples. É você estudar, se dedicar, seguir um passo a passo, aprender massagem se você não sabe, e fazer até dar certo. Não é fazer um pouquinho e achar que não deu certo. É fazer até dar certo. Eu não sei se vocês viram, se vocês conheceram uma aluna, Fabi. Tem vídeo lá no meu Instagram, tem vídeo no canal do YouTube, contando a história da Fabi. Fiz um bate-papo com ela. A Fabi, ela era corretora de imóveis e ela decidiu que ela queria aprender massagem. E ela não sabia nada de massagem, porque ela trabalhava com outra coisa, que não era massagem. Ela era corretora de imóveis. E aí ela entrou para o curso da Massagem Flow, começou a estudar, aprendeu do zero, sem saber nada. E a história da Fabi é bem legal, porque ela criou uma boneca e ela deu o nome de Juju. E aí a gente começou a brincar dentro da comunidade, porque a gente tem uma comunidade de alunos. E aí toda vez que ela ia praticar, ela praticava nessa boneca que ela fez, ela montou uma boneca de pano, de tecido, e ela colocava lá, a Juju tá relaxada. Daí a gente brincava com ela, colocava a hashtag lá, hoje a Juju vai relaxar, então. E depois surgiram várias outras lá, várias outras Jujus. E ela é uma pessoa que decidiu, ela queria aprender, mesmo sem ter experiência, e ela não tinha com quem praticar no início. Então, por que ela fez essa boneca? Porque ela queria muito, então ela encontrou uma solução para aquele problema que ela estava enfrentando de não ter em quem praticar. E aí ela foi, praticou, inventou essa Juju, depois ela conseguiu pessoas para praticar,
que eu acho que estava bem naquele momento que ninguém podia sair de casa, não podia encontrar ninguém, assim, estava bem restrito mesmo. Agora ainda a gente pode ir num lugar, no outro, né, com cuidado. E aí depois ela começou a atender as pessoas conhecidas, os familiares, e teve um caso até de uma senhora que ela atendeu, que a senhora não conseguia andar direito, tinha muita dificuldade de mobilidade, tinha dificuldade para dar os passinhos, e ela atendeu essa senhora uma única vez, ela fez o passo a passo ali, bonitinho, direitinho, e ela comentou lá no grupo, depois ela postou falando que a senhora saiu andando até com mais velocidade, que ela saiu andando mais disposta. Então, assim, a gente sabe que tratar de idoso, né, tratar de uma pessoa que às vezes tem dificuldade de mobilidade, são casos que exigem maior atenção. E ela, mesmo aprendendo do zero, ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu adquirir essa habilidade. Então, se você hoje não tem experiência, é porque você ainda não adquiriu uma habilidade, você ainda não aprendeu. Ou não aprendeu a massagem, ou aprendeu, mas não tem habilidade ainda para desenvolver o atendimento. Não tem habilidade para fazer a sua sessão e ter resultados com o seu cliente. Mas é possível, assim como a Fabi conseguiu, você também consegue, se você tiver esse passo a passo, se você seguir isso. Como eu falei, você precisa ter um passo a passo, você precisa estudar, você precisa querer aprender, querer praticar e se jogar. Se jogar é entrar em campo, né? Se jogar a prova ali, atender as pessoas, fazer a sua massagem. E assim como a Fabi, teve vários outros casos, teve o Eberton, que também tem a entrevista com ele que eu fiz. O Eberton mora no México, trabalhava na área de vendas, não queria mais trabalhar com a área de vendas, e ele migrou, hoje ele só trabalha com massagem, e em questão de 2 meses, ele conseguiu fazer essa migração de todo o passo a passo, de estudar, aprender o processo, e atender os seus clientes. Então, para você entender e perceber que as pessoas conseguem, e você também consegue. Basta ficar atento a esse sabotador para ele não te dominar. Talvez você já tenha tentado e não conseguiu. Talvez você tentou com a ajuda de alguém e viu que não deu certo. Talvez você tentou sozinho e viu que não deu certo. Talvez você não tentou o suficiente. Talvez você tentou um pouquinho e desistiu e parou no meio do caminho. Ou ainda, você está tentando, está quebrando a cabeça, está batendo a cabeça até agora, está tentando fazer, mas você simplesmente não consegue, porque você não tem ferramentas que te ajudem a dar certo, você não tem ferramentas que te ajudem a construir a sua sessão de massagem. Então, se você já fez um curso, já tem o que estudar, você precisa estudar, se dedicar e entender se o que você tem vai te dar essa habilidade. E se você tem isso, o que você está precisando desenvolver em você para conseguir estudar e aprender todo esse passo a passo para seguir em frente, para se tornar um terapeuta de massagem. Ou para ter mais sucesso, mais clientes como um terapeuta. Se você está começando, se você já está seguindo esse caminho para ser um terapeuta de massagem. Talvez até tenha alunos aqui, sempre aparecem alguns alunos formados, estudando, ou iniciantes no curso. Então, isso também é para você, é para quem não é aluno e é para quem é aluno.
olhar para a sua jornada, olhar para o conteúdo que você tem, estudar, seguir um passo a passo que está organizado e olhar para você também, para entender se você precisa fazer algum ajuste de sintonia em você para conseguir captar o aprendizado, para conseguir estruturar isso e praticar. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda não estão podendo sair de casa, ainda estão com medo de atender, ou o cliente está com medo de ser atendido. Mas tudo isso, lembra que tem os dois lados. Você pode encarar e enxergar a mesma situação como um acelerador ou como um sabotador. E eu vou falar mais sobre isso, sobre essa situação no momento, sobre a pandemia, né? Para quem está aí, às vezes, pipocando na cabeça, mas a Nívia está falando para fazer isso, mas está falando para fazer aquilo, mas eu não posso, mas o cliente não quer, mais isso, mais aquilo. Então, calma lá, calma que a gente vai chegar lá. Por enquanto, você só precisa saber disso. Qualquer situação da sua vida, você pode olhar de dois lados. Imagina a situação da sua vida, imagina que é uma bola, que é um globinho aí, que é um círculo, uma esfera. E essa esfera você pode circular em torno dela e olhar essa esfera de vários ângulos. Então, você escolhe olhar essa esfera como um acelerador, e sendo que a esfera é a situação que você acha que é ruim ou que é boa, a situação em que você se encontra. Encarar essa esfera como um sabotador, ou encarar essa esfera e essa situação como um acelerador. Saiba você que tem muitas pessoas que estão atendendo nessa crise, nessa pandemia. Tem muitos alunos que estão com mais clientes do que estavam antes. Hoje. Então, se esses alunos conseguem, o que será que está te impedindo de conseguir? Falta de comunicação com o cliente? Falta de técnica? Falta de passo a passo? Falta de conhecimento? Falta de confiança? O quê? O que pode estar te impedindo agora, nesse momento? E aí, se você ficar pensando em tudo isso, né, essa falta disso, falta daquilo, você vai tentar resolver isso, você vai tentar resolver um sabotador do jeito errado. Porque se você está sem experiência e você coloca a culpa em tudo, todos os outros fatores que não é você, você está tentando resolver algo do jeito errado, terceirizando essa culpa, né? Terceirizando o motivo que você está aí parado no momento que você está. E como que você vai fazer para superar, então, esse sabotador, né? Imaginar ali, tá, esse sabotador que me fala que eu não tenho experiência, que eu não vou conseguir ser um terapeuta, que eu não vou conseguir atender. O que eu faço com esse sabotador? Como é que eu faço para combater esse sabotador? Anota aí. Primeiro passo é acreditar que você pode. Acreditar que você pode ser um terapeuta de massagem. Acreditar que você pode atender, que você pode fazer um atendimento do início ao fim, que você pode ter resultado com o seu cliente. Então, o primeiro passo é acreditar. E o segundo é querer aprender. Porque se você não é um terapeuta de massagem, e se você não está com o resultado que você tem hoje, é porque você precisa aprender alguma coisa. Você precisa fazer algum ajuste. Então, você precisa querer aprender. Passe a acreditar que você pode
O simples fato de você acreditar que você pode, você vai começar a olhar as oportunidades que estão ao seu redor. Por exemplo, o fato de você estar aqui agora é uma oportunidade. Então, passe a acreditar mais em você, que você vai entender, você vai compreender que esse momento está sendo uma oportunidade de aprendizado. Anotar tudo que fizer sentido para você, anotar tudo que você tiver de insight durante esse momento. Só que para isso você precisa estar aberto para essa oportunidade.